Seja muito bem-vindo ao Paradoxo Podcast, onde o meu objetivo é ajudar você a enxergar o mundo através de uma nova perspectiva. Afinal, o Evangelho do Reino de Deus sempre foi paradoxal. E bom, no episódio de hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre o sofrimento. Afinal, há algum propósito no sofrimento? Será que existe algum motivo para que nós possamos sofrer? Será que existe um motivo pelo qual Deus, que é bom, permitiria o sofrimento para os seus filhos? Por que Deus permite o sofrimento? E eu não estou falando aqui de sofrimento só de pecado, né? Esse é o sofrimento que a gente traz sobre nós mesmos. Eu estou falando do sofrimento natural, que a vida nos proporciona. Vivendo uma vida com Deus, uma vida de santidade, obedecendo tudo certinho, parece que o sofrimento não se aparta da gente. O sofrimento não tem como fugir dele, ele nos persegue. E o que eu quero te perguntar é, será que você já parou para pensar nos propósitos do sofrimento? Será que você acredita que não há propósito nenhum no sofrimento? E logo de cara, eu já quero lhe dizer, existe sim um propósito enorme no sofrimento. Existe uma frase, né, que é bem difundida já no mundo, que é o seguinte: tempos difíceis produzem pessoas fortes, mas tempos fáceis produzem pessoas fracas. E eu sei que, salvo algumas exceções e colocadas aí as devidas proporções, essa frase é muito verdade mesmo. De fato, tempos difíceis, tempos de sofrimento produzem em nós uma resiliência que comumente não obteríamos. Seria impossível, talvez, obter esse nível de resiliência, de resistência, né, de firmeza, de certeza em momentos de apatia, em momentos de tranquilidade, em momentos de bonança, onde nada na nossa vida precisa ser exatamente testado. O sofrimento tem o poder de nos tirar da nossa zona de conforto. E quando saímos da nossa zona de conforto, é onde nós começamos a agir de forma mais intencional, de forma mais prática, e entregamos tudo o que temos. Mas alguns poderiam dizer, bom, eu não enxergo motivo para ter passado pelo que eu passei. E aqui eu quero já abrir aspas para dizer, olha, eu não faço ideia do que você tem passado. Eu não faço ideia de com quem eu estou falando agora, mas eu tenho certeza de que Deus pode tirar o melhor dessa situação que você tem passado. E talvez você pode ter transferido a raiva das suas emoções, do seu sofrimento para Deus ou para alguma outra pessoa, mas a verdade é que o sofrimento tem o poder de produzir em nós coisas boas. E nós não podemos pegar raiva de Deus por isso. Repare bem, não é como se Deus estivesse nos fazendo passar pelo sofrimento enquanto Ele aproveita de uma enorme bonança. Não é isso que eu vejo nas Escrituras. Quando nós falamos a respeito da vida de Jesus, Jesus foi participante do sofrimento humano. Deus, infinito, grandioso, poderoso, se limitou a ser criatura, a ser pequeno, a pequenez da sua criação, a ser humano. Limitou-se, ainda que momentaneamente, os seus atributos a ser simplesmente humano. E na sua humanidade, Cristo sofreu e padeceu. Aqui eu deixo com vocês o versículo de Hebreus capítulo 5, dos versos 8 e 9. E diz assim o texto bíblico: embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E às vezes a gente se esquece disso, de que o próprio Deus se tornou participante do sofrimento humano. E se Deus julgou necessário participar do meu e do seu sofrimento, por que nós nos consideraríamos dignos de não sofrer? Que direito temos de achar que não merecemos sofrer, de dizer, olha, eu sou melhor do que isso, eu estou acima do sofrimento, eu não deveria sofrer. Por causa disso. O próprio Deus, Jesus o Cristo, o ser humano perfeito, Deus encarnado na terra, ele sofreu. E não foi qualquer sofrimento. Jesus passou por todos os sofrimentos. Ele pode se assemelhar conosco em todas as nossas dores e nas nossas lutas. Jesus teve fome, não é qualquer fome, uma fome de alguém que não come há 40 dias. Jesus teve sede da mesma forma, sem beber por 40 dias. Jesus teve dor emocional. Jesus chorou pela perda de amigos, pela perda talvez do seu próprio pai. O que as Escrituras nos mostram, a maioria dos estudiosos acreditam, é que José, em algum momento ali ainda na infância, na adolescência de Jesus, veio a falecer porque não ouvimos falar mais de José. José de repente sai de cena, nós vemos Jesus trabalhando, Jesus ali como carpinteiro,
E ao que tudo indica, Jesus assumiu as responsabilidades da família. Jesus sofreu então provavelmente até a perda do próprio pai nessa terra. Ainda que tivesse o pai celestial, perdeu o seu pai terreno. E não só isso, Jesus provavelmente viveu uma infância pobre. E é isso que nós encontramos em Lucas, capítulo 2, quando o evangelista nos diz que Jesus levou 2 rolinhas como oferta para ser apresentado no templo. E 2 rolinhas se remetem à oferta de Levítico, no capítulo 14, que era feito para as pessoas pobres. Quem não teria condição ali de bancar um cordeiro, então traria até o sacerdote, até o templo, 2 rolinhas, que eram 2 pombinhos então para o sacrifício. Era uma oferta dos pobres. Jesus não nasceu em berço esplêndido, não nasceu desfrutando de riquezas. Mas o pior de tudo, Jesus ainda sangrou até morrer, sofreu, apanhou, foi satirizado e martirizado em meu e o seu lugar. Jesus sofreu a pior morte da época, crucificação pelas mãos dos romanos. Deus foi participante do meu e do seu sofrimento. E por isso, não temos um sumo sacerdote que não pode se assemelhar conosco. Pelo contrário, temos um sumo sacerdote que se assemelha conosco nas nossas dificuldades, nas nossas lutas e nas nossas fraquezas. Jesus fez parte do sofrimento humano. O texto é claro em dizer que ele foi aperfeiçoado por meio das coisas que sofreu e se tornou o autor da salvação para todos aqueles que nele creem e lhe obedecem. Será que eu e você estamos dispostos agora a participar do sofrimento? Entendendo que no fim das contas, Deus tem os melhores planos e Deus sabe de todas as coisas. Entendendo que dos sofrimentos nós podemos sim tirar resultados proveitosos. E mesmo que sentindo a dor, passando pelo luto das dificuldades, dar graças a Deus porque Ele tem nos dado vitória, porque Ele nos levará a cumprir e a completar nossas carreiras na fé. O sofrimento inevitável da vida, que não é necessariamente fruto de um pecado seu, Deus permite para que eu e você possamos ser aperfeiçoados. E por mais difícil que isso pareça, eu te peço, por favor, deixe a emoção de lado por alguns instantes para entender o quão bom o sofrimento pode ser na sua vida e produzir frutos que a bonança jamais traria. Aprenda a tirar proveito desses momentos difíceis e eu tenho certeza que Deus lhe forjará um caráter ainda mais forte. Deus abençoe você. Fui!